E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 18 de outubro de 2024. Deus pôs no meu coração nesta manhã a sua palavra a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos nos prepararmos a cada dia, estarmos como as virgens prudentes, tendo azeite na sua lâmpada, para que possamos estar de pé na presença do Filho do Homem. E muitas coisas querem nos distrair, como diz o apóstolo Paulo, são muitas distrações. E o Senhor Jesus também diz que muitas coisas do mundo nos embriaga, nos distrai, sufoca a semente. O adversário, ele quer nos distrair, nos amarrar com alguma coisa deste mundo aqui, quer nos prender. Então ele vai usar de muitas coisas, de redes sociais, da tecnologia. Muitas pessoas estão presas aí nas redes sociais com vídeos curtos que liberam aí dopamina. Então a pessoa fica presa nas redes sociais, esses vídeos, em muitas distrações. Ele muitas vezes passa horas vendo vídeos, vendo coisas inúteis que não edifica. Então, meus irmãos, vamos nos ater à palavra de Deus. Nós estamos na reta final e o Senhor Jesus está mais perto do que nós imaginamos de voltar. E segundo as Escrituras, nosso Senhor virá no final da grande tribulação. Como está escrito aqui em Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois da grande tribulação. Grande tribulação que será provocada pelo anticristo. Perseguições, guerras, fomes, espada e muitas outras coisas, a qual o Senhor Jesus disse que nunca houve e depois desse tempo nunca mais haverá. Será dias tenebrosos, será 3 anos e meio de grande tribulação, de perseguições, a qual, como diz em Daniel, que ele fará um acordo de 7 anos, mas na metade desse tempo, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse acordo e vai tirar a sua carapuça e vai perseguir o povo judeu e vai perseguir todos os santos do Senhor. Apocalipse capítulo 13, Daniel capítulo 7 e 8 e 9. Então, meus irmãos, vamos nos ater à palavra de Deus, buscarmos a santidade, como o apóstolo Paulo escreveu, que a vontade de Deus é que sejamos santos. O apóstolo Pedro também escreveu: sede santos em toda maneira de viver. E temos que estar em paz com todos, sem guerra, sem contendas, sem brigas. Temos que estar em paz com todos e em santidade.
Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, nos preparando como a noiva prudente, como a virgem prudente que tem o azeite na sua lamparina. Esse azeite é a nossa vida com Deus, andando em santidade, confessando os pecados e deixando a cada dia. Estamos vigilantes na presença do Senhor, vigiar para não pecar, para não cair em tentação, porque o diabo ele quer roubar a nossa coroa. E quantos que vão se lamentar, meus irmãos, naquele dia, como diz aqui a palavra de Deus, que logo depois da aflição, da grande tribulação daquele dia, o sol se escurecerá. Será um dia de escuridão, como diz lá nos profetas menores. Será um dia de trevas, dia em que a pessoa vai andar e vai colocar a mão na parede e vai tocar numa serpente. Dia de trevas, de densas trevas, de escuridão. Como Deus tirou o seu povo do Egito, Deus fez Deus enviou a praga da escuridão, das trevas que podiam até tocar na treva, de tão escuro que era. E assim o dia do Senhor, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar sua luz, as estrelas cairão do céu, será tudo uma escuridão. Tudo escuro, vai ficar escuro por um tempo. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aqui diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Aqueles que não creram no Senhor Jesus, que escarneceram, como no tempo de Noé, não acreditavam na pregação de Noé, debochavam dele, e ele pregou por mais de 100 anos. Eles não acreditavam, porque Deus naquela época não chovia. Eles achavam que Noé era louco. Não chovia naquela época. E quando de repente começou a chover, e bateram na porta, abre, e não tinha mais como entrar. E as águas foram subindo, subindo. E a palavra de Deus diz que na volta do Senhor Jesus vai ser como nos dias de Noé, ou seja, as pessoas vão estar vivendo as suas vidas normais, sem preocupação com o futuro, com a vinda do Senhor Jesus. Vão dizer, como está escrito em Pedro, vão blasfemar. Desde que nossos pais dormiram, vocês falam que Jesus vem, que ele vem e nada acontece. Então vai ser dias normais, casavam, davam-se em casamento, casavam, se descasavam, viviam sua vida normal, churrascada, bebedeira, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família e Deus fechou a porta da arca e as águas foram cobrindo a terra. Eis que as trevas encobrem a terra. Está vindo, meus irmãos, o grande e terrível dia do Senhor. As nações se lamentarão. As pessoas vão olhar para o Senhor Jesus Cristo em sua glória. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo. O seu rosto que brilha como o sol do meio-dia. Os seus pés reluzentes como latão. E vão olhar para ele e vão se lamentar. Em Apocalipse 6 diz que os ricos e poderosos vão dizer aos montes, escondendo nos seus bunkers, nas rochas, debaixo da terra: montes, caí sobre nós, porque não podemos suportar a ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Eles vão gritar, mas vai ser tarde demais. Eles vão ver o Filho de Deus, o Senhor Jesus, vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E muitos verão aqueles que diziam que Cristo era anjo, reduziu o Senhor Jesus Cristo, fazendo ele menos do que os anjos. Rejeitando o Filho de Deus, vão se lamentar quando vê o Senhor Jesus nas nuvens dos céus com os miríades de anjos, com a trombeta de Deus tocando com rijo clamor de trombeta.
As nações se lamentarão, mas verão o Filho do Homem, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Verão o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens dos céus com miríades de anjos com poder e grande glória, mas vão se lamentar porque não creram no Filho de Deus, e Deus enviou o espírito do erro para que não creiam na verdade e sejam enganados pelo anticristo, aceitando as suas propostas, aceitando aquilo que ele lhes dará. Rejeitar o Filho de Deus e vão se lamentar, vendo o Senhor Jesus suspenso nos céus, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Como relâmpago, do oriente ao ocidente, todo olho o verá, até os que o transpassaram. Toda a terra, as tribos se lamentarão. Aqueles que rejeitaram o Filho de Deus irão se lamentar e chorar amargamente, só que será tarde demais. Será tarde demais. Então, ouvinte, você que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador, tome a decisão, se arrependa dos teus pecados, dessas práticas que você comete, que você pratica. Troque tudo por Cristo. Renuncie tudo, negue-se a si mesmo. Renuncie a esta vida de pecado que você tem levado. Renuncie a esta vida de pecado. Renuncie, ouvinte. Renuncie. Faça um concerto com o teu Deus. Faça um concerto. Acerte a tua vida com Deus. Enquanto há tempo. Porque em breve o nosso Senhor voltará. Ele fez a promessa. E ele vai voltar. Então as tribos aqui da terra se lamentarão. E vão ver com seus próprios olhos, todo olho verá. Verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E só vai subir aqui, meus irmãos, nesse arrebatamento, só vai subir aqueles que fizeram um concerto com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que suportaram, aqueles que sofreram, aqueles que morreram por Cristo, que não negaram o seu nome, serão ressuscitados primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, que suportarmos tudo, a fome, a perseguição, o sofrimento na terra, no tempo do anticristo, seremos transformados num piscar de olhos e seremos arrebatados. Aqui diz que os anjos do Senhor, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Seremos arrebatados pelos anjos do Senhor. Eles nos levarão para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Será um dia maravilhoso para aqueles que perseveraram até o fim, mas será um dia triste, lamentável. Um dia de lamentação para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, que zombaram do Filho de Deus, que desprezaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que tiveram prazer da iniquidade e na impiedade, não quiseram a salvação, blasfemaram do Senhor Jesus Cristo, jogaram tudo para trás e continuaram na sua vida de pecado, de divórcio e novo casamento. Divorciam, casavam, se descasavam, casavam e se descasavam. Viviam nos seus vícios, nas suas paixões, nos seus pecados e desprezaram uma tão grande salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E irão se lamentar. Um choro de arrependimento, de remorso. Como Judas chorou amargamente, chorou com um choro de remorso, porque traiu o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Queria o dinheiro, queria os prazeres deste mundo, trocando o Filho de Deus.
E quantos que trocaram o Senhor Jesus Cristo hoje por um prato de lentilhas, por 30 moedas de prata, que trocaram a salvação por qualquer porcaria deste mundo, por moedas de prata, deixaram de seguir ao Senhor, se apostataram da fé, abandonaram a fé no Senhor Jesus Cristo, e irão se lamentar neste dia. Irão ver o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é santo, se santifique ainda. Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Deus dá o livre-arbítrio. Ele até dá a direção, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta larga. A porta estreita, ouvinte, é a porta da renúncia, da santificação. Então tome a decisão na tua vida. Deixe essas práticas. Deixe aquilo que Deus já te falou pela palavra, pelo seu Santo Espírito, já falou no teu coração. Deixe esses ídolos não vão te salvar, vão te levar para o buraco. Faça um concerto com o teu Deus, se arrependa dos teus pecados, arrependei, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. Então faça um concerto com o teu Deus, aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. Faça um concerto com o Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos teus pecados, se converta ao Senhor de todo o seu coração, para que seja salvo no dia do Senhor. E esse dia vai chegar. Nós temos visto aí, meus irmãos, guerras no Oriente Médio. E o anticristo, segundo as Escrituras, ele irá surgir ali do Oriente Médio. Muitos dizem ali que será da Turquia ou do Irã. Certo é que o anticristo se levantará desse lugar. Irá perseguir a igreja do Senhor por 3 anos e meio. Mas nós que fizemos um concerto com o Senhor Jesus Cristo não devemos temer nada. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não temais aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes temei não só aquele que pode matar o corpo, mas tem poder para lançar a alma no inferno. A esse eu digo, o Senhor Jesus disse, temei este. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque o dia do Senhor chegará. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus, Pai Santo e Glorioso. Eu rogo ao Senhor nesta oração, Pai, que o Senhor dê forças para esta pessoa, Deus querido, para que ela tome uma decisão, Pai, de se consertar diante de Ti, deixar estas práticas, deixar o caminho errado, o caminho do pecado, ó Deus querido, e santificar a sua vida na Tua presença, Pai querido e santo. Dá força para esta pessoa, concede o arrependimento, o perdão dos seus pecados, ó Deus querido e santo. Faça, Senhor, desta pessoa um servo Teu, um vaso limpo na Tua presença para o seu uso, ó Deus querido e santo. Ó Deus, santifica cada um que ouviu esta palavra, que o Senhor venha a santificar, a limpar a sua mente, ó Deus querido, a libertar dos embaraços desta vida. Ó Deus querido e santo, salva estas pessoas por amor do Teu santo nome, Deus querido. Ó Pai querido, consola os enlutados, dá força a esta pessoa que não tem força, que não tem vigor, que está desfalecendo na sua fé, que está, meu Pai, sem forças de continuar a caminhada. Ó Pai querido e santo, leva esta pessoa a ler da Tua palavra, a ler as Escrituras, a se encher da Tua palavra, para que ela tenha força, meu Pai, para que ela continue a caminhada como Elias que comeu o pão e bebeu a água, e continuou a sua caminhada por 40 dias até Horebe, monte de Deus. Muitas vezes essa pessoa está sem palavra, não lê as Escrituras, não lê a Tua palavra, então vai ficando fraca sem o pão do céu, que é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Leve esta pessoa às Escrituras, ó Deus querido, ao conhecimento profundo da verdade.
Ó Deus, para que ninguém tome a tua coroa, Pai Santo e glorioso. Dá força para cada um, Senhor, que está fraco, fraco na fé, querendo desistir, ó Deus, querendo deixar tudo para trás. Mas que esta palavra que foi pregada hoje possa reavivar esta mente. Hoje esta pessoa voltou a ter consciência de que o Senhor Jesus Cristo voltará e que as tribos da terra se lamentarão, porque não creram no Senhor e vão chorar amargamente. Mas aqueles que perseveraram até o fim irão ver o Senhor Jesus Cristo com alegria. E nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor, estaremos com Ele para sempre, Pai querido. Ó Deus, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai, para uma tão grande salvação. Coisas que o mundo rejeita, Pai querido. Mas o Senhor abriu os nossos olhos, ó Pai. Graças te damos por ter aberto os nossos olhos do Espírito. E hoje contemplamos, Pai, as maravilhas da Tua lei. Sabemos que o Teu Filho nos deu tão grande salvação, morrendo no madeiro da cruz, derramando o Seu sangue como sacrifício, nos comprando com o Seu sangue, Pai. O Verbo se fez carne. Ó Deus querido e santo, somos agradecidos ao Senhor pela Tua misericórdia, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele tomou os nossos pecados no madeiro da cruz. Tomou as nossas iniquidades, Pai querido, como um cordeiro, como uma ovelha, perante os seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Oh Deus da glória, agradecemos a Ti, Senhor, por tão grande salvação, pela Tua misericórdia de ter nos aberto os olhos. Pai santo e justo, fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã que está fraca na fé, sem forças de caminhar, Pai. Aviva a sua fé, Senhor. Fortalece, Senhor, a sua fé, a sua mente. Dá força, Senhor Deus poderoso. Dá força para esta pessoa continuar a sua caminhada até o fim, Senhor, como as virgens prudentes, com azeite nas suas lamparinas, ó Deus da glória. Faz forte o cansado e dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Ó Pai querido, receba esta voz de oração em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã, porque o nosso Senhor Jesus Cristo voltará no final da grande tribulação, mas Ele vai dar força para a gente suportar. Muitos Ele vai recolher, vai levar embora, porque não vão suportar. Outros Ele vai dar poder, força, na virtude do Espírito Santo, como Estevão, que mesmo sendo apedrejado, suportou até o fim e ainda pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe apedrejando. Então Deus vai dar força, na virtude do Espírito Santo. Somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a fome, nem a espada. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso eterno Salvador. Fique firme, ouvinte, fique firme, meu irmão e minha irmã, não desfaleça a tua fé, porque ela tem grande e avultado galardão, a vida eterna. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém e graças a Deus.